A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. A palavra que o Senhor me trouxe hoje foi em Mateus capítulo 27, falando acerca do suicídio de Judas. Eu nunca trouxe esse tema aqui antes para meditação, mas é o que o Espírito Santo de Deus me trouxe a reflexão hoje, né? E eu vou ler a partir do verso 1 até o 10, que fala sobre esse tema. E após, conforme o Espírito Santo de Deus me direcionar, e ele já me trouxe alguns direcionamentos, eu vou trazer uns apontamentos acerca dessa palavra, que diz assim: Mateus 27, verso 1. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Veja, eles não se importavam. Eles diziam: que nos importa? Isso é contigo, você que traiu. Porque eles mesmos desejavam a morte de Jesus. Eles queriam a morte de Jesus por causa da inveja. A inveja, a gente vê nessa palavra, ela sim pode levar à morte, né? Por inveja, entregaram Jesus para a morte. Mas isso tudo já estava determinado pelo Senhor, né? A morte de Jesus para a redenção dos nossos pecados, para a salvação de muitos em todas as nações, em toda a terra. Por meio de Jesus Cristo, nós somos salvos. Amém? Continuando. Ele disse, né? Pequei traindo sangue inocente, porém disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Judas estava arrependido. Ele vai devolver as moedas em sinal de arrependimento. Os anciões e os príncipes dos sacerdotes não aceitaram a devolução, tampouco perdoaram o pecado, porque eles mesmos estavam desejando e eles mesmos entregaram Jesus para a morte, né? Então Judas, arrependido, joga as moedas de prata para dentro do templo e vai embora se enforcar. A palavra que eu tenho hoje é: não devemos desistir. Judas, ele, quando estava na ceia, né, e Jesus entrega o pão, né, reparte o pão, entrega o pão com passado no molho, se eu não me engano, para Judas, ele diz assim: quem vai me trair é quem eu vou passar o pão. E ele entrega para Judas, porque Jesus sabia quem o iria trair. Jesus caminhava com os 12 discípulos, mas ele conhecia muito bem a cada um deles, né? Tanto que Pedro, quando diz, né, quando Jesus diz que teria que se entregar para a morte, e Pedro diz: não, você não precisa, e ele fala assim: aparta-te, Satanás. Ele repreende Pedro. Por quê? Porque Jesus sabia que ele teria que obedecer ao seu Pai, ao Pai Celestial, e teria que entregar a própria vida, e ele obedeceu até o fim. Então ele fala: aparta-te daqui, Satanás, porque era propósito do Senhor para a salvação e redenção dos nossos pecados. E quando Pedro disse que morreria juntamente com Jesus, Jesus conhecia Pedro, sabia, porque ele tinha a revelação do Espírito de Deus, e ele que habitava em Jesus. Ele era o Filho de Deus e o Espírito de Deus habitava nele. E ele tinha a revelação do Pai, ele conhecia intimamente o Pai. E ele fala: Pedro, você me negará, né, 3 vezes antes que o galo cante. Então, Jesus conhecia os seus, ele escolheu os seus e ele conhecia. O próprio Pai Celestial, o Senhor, ele
por meio dos profetas, ele entrega a palavra aos profetas, né, Jeremias, Isaías, ele entrega falando do que aconteceria e anunciando Jesus, anunciando o Messias, anunciando que ele seria entregue para a morte, mas para a salvação, para a redenção do povo que o Senhor escolheu. Entende? Aí, aqui, Judas, para voltar no ponto, ele traz Jesus, né? Quando Jesus entrega o pão com molho, o inimigo, Satanás, entra em Judas e ele vai entregar Judas, ele vai entregar Jesus para a morte. Ele vai lá denunciar, ele vai lá e traz Jesus com um beijo. Então, o que acontece? Judas se arrepende, mas ele vai buscar, né, o consolo, ele vai mostrar que está arrependido àqueles homens. E ele não encontra ali redenção, ele não encontra conforto, pelo contrário, eles culpam, falam, o que a gente tem com isso? Deixa eu até ler aqui a palavra de novo. Que nos importa, isso é contigo. E isso foi demais para Judas. Mas a palavra que eu tenho hoje ele desistiu da vida. E a vida é um dom de Deus. A vida é um presente do Senhor. Nós somos espírito, alma e corpo. O nosso espírito, todos temos espírito e o espírito, ele volta para Deus. A nossa alma, a gente não sabe para onde vai, se vai para Deus ou se vai, né, para condenação. E a gente não sabe no sentido de esses que tiram a própria vida. Eu não sei dizer, mas eu realmente não sei. Eu penso sobre isso, né? A gente pensa em Sansão. Sansão pede a Deus a força mais uma vez, para que ele pudesse derrotar os filisteus, para que pudesse, né, derrubar as pilastras. E ele matou mais pessoas naquele dia, né, depois dele ter perdido a força, perdido a unção, perdido aquilo que vinha de Deus. Sansão se arrepende, Sansão tem os olhos furados, Sansão, né, os olhos vazados, ele perde a visão, ele é humilhado, o cabelo é cortado, raspado. Mas ali Sansão se arrepende, pede ao Senhor mais uma vez a força e mata os filisteus. Eu não sei dizer, né, para onde Sansão foi. Se por ele ter se arrependido, eu não sei dizer para onde Judas foi, mas eu sei que a vida é um presente do Senhor e não é propósito de Deus que nós venhamos tirar a nossa vida. Se Deus quisesse que alguém tirasse a vida, Ele não teria nos entregado, a vida ela vai ser perdida ou de forma natural ou de acidente, de alguma forma, mas nós mesmos tirando a nossa vida, né? Não cometendo suicídio. Uma vez eu tive uma depressão profunda em que eu não tinha vontade de sair da cama. Começou em fevereiro de 2015, essa fase mais profunda em que eu não queria sair da cama, não via razão na vida, eu não via sentido. Eu pensava nas coisas que eu tinha, nas coisas que eu fazia, nos estudos, na faculdade. Eu não via sentido mais em nada, em nada. Eu só queria morrer, eu só queria tirar a minha vida. E vinha o pensamento de suicídio frequentemente, mas por conhecer a palavra, por conhecer Deus e saber que a vida tinha sido dada por Ele, eu não poderia tirar a minha vida. Por mais que eu quisesse, eu não poderia e não deveria. E eu sentia que se eu tirasse, eu não estaria em Deus, eu não iria para Ele. Até porque eu estava afastada dEle, eu não estava na presença dEle. Entende? Uma pessoa me falou que aquilo que eu estava passando era a ausência de Deus.
E eu não entendia, e eu até criticava como pode ser algo assim a ausência de Deus. Eu não sei dizer se era a ausência de Deus, mas a ausência de Deus me deixou me entregar muito mais. Né? Existem lutas espirituais, existem sim demônios, existem sim pessoas que são possuídas, existem sim doenças espirituais e doenças naturais. Existe depressão por um desequilíbrio hormonal. E eu creio que também existem momentos que por luta espiritual, o próprio inimigo, né, lutando, colocando na nossa mente esses pensamentos de suicídio. E naquele momento eu só me agarrava, eu não posso tirar a minha vida, porque foi Deus que me deu. E eu não sei para onde eu vou, porque eu não estou no Senhor, eu não estou com a presença de Deus, eu não estou nele. Eu sentia, eu não estou. E Judas, voltando para Judas, quando aquele pão é passado com molho para ele e Satanás entra nele, e isso é muito forte. Satanás entra nele e ele traz Jesus. Após isso ele se arrepende, ele vai até os sacerdotes devolver a moeda, as moedas, as 30 moedas. E o que acontece? Os sacerdotes não estão nem aí. Judas volta e se enforca. Ele estava sem a presença de Deus. Apesar de estar arrependido, ele estava sem a presença de Deus. Precisamos, quando estamos passando por momentos de depressão, por momentos de luta, buscar a presença do Senhor, porque se é difícil, né, com a presença de Deus passarmos nas lutas, imagina sem a presença do Senhor. Porque pode ser difícil passar com a presença de Deus, mas uma coisa Deus promete: teremos paz. Mesmo diante da tribulação, quando estamos desesperados, quando nós nos voltamos para o Senhor, buscamos o auxílio dele, o conforto, o consolo do Espírito Santo. Pode ser o que for, mas quando buscamos o consolo dele, quando nos voltamos para ele e pedimos: Pai, eu preciso de ti, consola o meu coração, eu preciso de ti. Nós temos a paz do Espírito Santo, que o mundo não compreende e que muitas das vezes nós mesmos não conseguimos compreender, mas nós temos essa paz. O ano de 2015 foi um ano muito difícil para mim. Muita coisa aconteceu. E quando eu me vi sem chão, e eu me voltei para o Senhor, porque eu me lembrei que eu tinha um pai que cuidava de mim. E eu me voltei para o Senhor, para o meu Pai Celestial. E eu me arrependi e eu falei: Senhor, eu preciso de ti. Eu podia estar sem chão, mas era Ele quem me consolava dia após dia. Era Ele que me dava palavras e promessas de que tudo aquilo iria passar e que iria vir um tempo muito bom. E eu me firmei nas promessas do Senhor. E parte das promessas se cumpriram na minha vida. Então, nesses momentos de dificuldade, nós precisamos nos voltar para o Senhor. Não desista da vida. Não desista da tua vida. Sabe, pode ser sim uma questão hormonal e precisamos buscar a ajuda de especialistas, de médico, porque Deus deu sabedoria ao homem para nos auxiliar, para nos ajudar em questões da vida. Mas o maior auxílio, o maior socorro vem do Senhor. Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa rocha. Se estivermos firmados, com os nossos pés firmados na rocha, nós podemos passar pelas dificuldades, por doenças, por lutas, por lutos. Mas o Espírito Santo de Deus nos consolará. E a vida é um presente dele e ele diz: não desista.
porque Ele não desiste de nós, Ele não desistiu de mim, Ele não desiste de você. Firme-se no Senhor. Eu vou continuar lendo a palavra, né? Em Judas ele se enforca. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas um terreno, um campo de um olheiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Veja, se cumpriu a palavra que o Senhor determinou. Sempre se cumprirá a palavra que o Senhor determinou. Jeremias recebeu uma palavra, o profeta Jeremias, da parte do Senhor, há muitos anos antes do acontecido. E conforme o Senhor entregou, assim aconteceu. Creia nas palavras do Senhor. Creia nas promessas do Senhor. Aqui a gente vê que é algo triste e também não só a morte de Judas, mas Jesus ser traído e ser entregue à morte e ele mesmo se entregar. Mas a gente vê que quando Jesus fala para os seus discípulos há um tempo atrás que ele se entregaria para a morte, que trairiam a ele e que ele se entregaria para a morte, Pedro, quando diz: não, Senhor, certamente não morrerás, Jesus mesmo repreende, não a Pedro, mas a Satanás: aparta-te, Satanás. Por quê? Falando voltado para Pedro. Porque Pedro foi usado ali como boca de Satanás. Porque é Satanás que quer fazer com que as palavras do Senhor não se cumpram. Houve a necessidade de uma morte. E ele mesmo entregou a vida. O próprio Deus entregou o seu Filho por amor ao mundo. E o próprio Filho entregou a sua vida por obediência ao Pai e também por amar a cada um de nós. A vida dele é para a redenção de nós, dos nossos pecados, para nossa redenção. A vida dele foi entregue. E não precisa mais nenhuma vida ser entregue. Você não precisa entregar, morrer, a não ser que você morra por não negar Jesus. Porque aí sim, a palavra do Senhor diz que se precisarmos entregar a nossa vida por amor ao Senhor, e nesse sentido a gente vê em países que perseguem os cristãos, perseguem a palavra de Deus, e as pessoas morrem por amor, por não negar a Cristo Jesus. É diferente você morrer pelo Senhor, por não negar a Cristo, por ser perseguido pelos outros, mas você mesmo tirar a sua vida é diferente. O Senhor não te pediu isso e o Senhor não pede que nós tiremos a nossa vida, porque Ele mesmo deu. E Ele mesmo, no tempo em que Ele determinou, nos levará. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu não sei o porquê o Senhor ministrou essa palavra hoje, mas se Ele ministrou, eu creio que tem alguém que precisa ouvir essa palavra. O Senhor não quer que você tire. O Senhor não quer que você tire a sua vida. O Senhor nos deu a vida. É um presente dado por Ele. No tempo em que Ele determinar, nós morreremos, nós partiremos. Mas se morrermos no Senhor, partiremos para Ele, para a eternidade.
Mas para onde vai a nossa alma se nós tiramos ela e ainda estamos longe do nosso Pai Celestial? Se estamos longe do nosso Senhor Jesus, para onde a nossa alma irá? O espírito voltará para o Senhor, mas e a nossa alma? Irá para a condenação ou para os seios do Pai? Ou para perto de Deus, para a eternidade com Ele? Guarda essa palavra no teu coração. Saiba que existe o tempo de todas as coisas e que se está difícil, se está passando por muita luta, o Senhor tem palavras. O Senhor tem palavras de que a tempestade passará. Mas enquanto você está na tempestade, busque Jesus, porque Ele passa contigo. Ele passa contigo. Ele passou com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha e não queimou. Eles não se queimaram. O Senhor passa contigo, mas você precisa buscar a presença dEle. Busque o auxílio do Senhor, busque o abrigo de Deus. Busque, porque Ele estará contigo e te fortalecerá e te trará o consolo que você precisa. E quando vier o tempo de bonança, você se alegrará e você poderá dar testemunho do que o Senhor fez na tua vida. Você poderá dar testemunho para aqueles que estarão passando pelo mesmo, para que o Senhor possa resgatá-los, para que o Senhor possa curá-los, assim como o Senhor fará na tua vida. Creia, creia, o Senhor não desistiu de você, o Senhor não desiste de nós. Que você possa se chegar a Deus, porque esse movimento tem que partir de nós. O Senhor, Ele não é invasivo. O Senhor, Ele se achega a nós quando nós o chamamos, quando pedimos a presença dEle, quando buscamos, quando abrimos a porta do nosso coração. Ele bate na porta, mas quem tem que abrir somos nós. Amém? Ele bateu quando eu estava em 2015 passando por tanta dificuldade. E eu escolhi abrir a porta para que eu pudesse ser sarada, para que eu pudesse ser curada, para que eu pudesse ser consolada. E o Senhor me curou, o Senhor me consolou, o Senhor fez novas todas as coisas e me deu bênçãos. Bênçãos que eu não poderia imaginar. Em 2015 eu ainda não tinha os meus filhos. Se eu tivesse tirado a minha vida, eu não teria os meus filhos. Eu não teria, a Sara e o Arthur Gabriel. Eu não teria as bênçãos do Senhor na minha vida. Eu não teria as promessas, novas promessas que Ele deu para mim após aquele tempo. E o Senhor tem para a tua vida. Ele tem para ti. Busque a Ele e Ele se revelará a ti. Amém? Mas antes de encerrar, eu vou fazer uma oração. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos na tua presença. Senhor, olha aí a tua filha e o teu filho, Senhor. O teu servo, a tua serva, Senhor. O Senhor conhece o íntimo, o Senhor conhece o coração. O Senhor conhece, Senhor, cada detalhe que está passando, cada parte do coração e da mente, Senhor. Senhor Deus, tira esses pensamentos negativos, Pai. Senhor Deus, eu repreendo todo espírito maligno que lança flechas inflamadas, Senhor Deus, para que possa essa pessoa tirar a vida. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Senhor, entra, Senhor Deus, na vida e no coração, Senhor, dessa pessoa que ouve essa oração. Senhor, que o Senhor possa enchê-lo do Teu Espírito Santo,
porque só o Teu Espírito Santo nos traz a paz e o consolo que precisamos, Senhor, nos momentos de aflição. Guarda, Senhor Deus, o Teu filho e a Tua filha. Repreende todo o mal. E eu, em nome de Jesus, abençoo e determino que novas coisas virão, novas promessas do Senhor virão, e que a paz do Teu Espírito Santo seja derramada sobre a vida desta pessoa que ouve esta oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor complete a obra dele na tua vida. Ainda não é o fim. Não é. O Senhor sabe. Nós temos os dias contados no livro. No Senhor, Ele tem um livro em que os nossos dias eles estão escritos. E é o Senhor quem determina o tempo em que chegará o fim da nossa vida, não nós. Então, que todo pensamento, tudo que não provém do Senhor, seja retirado em nome de Jesus, e que você seja sarado, curada na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.